O Irineu me fez uma pergunta. Ele quis saber como nós conseguimos fazer a datação de fósseis. Bom, vamos aprender um pouquinho sobre como datar os fósseis e o universo. Todo dia vemos notícias sobre fósseis que são descobertos, aves, peixes, dinossauros, braquiossauros, apatossauros e outros sauros. Mas como nós sabemos que eles têm esses milhares de anos, esses milhões de anos, como nós conseguimos datá-los? Bom, a datação pode ser por várias maneiras. Primeiro nós temos que entender o que é um fóssil. O fóssil é um vestígio de um ser vivo que fica para o ambiente. E esse vestígio pode ser um dente, pode ser um pedaço de osso ou até uma pegada, uma escrita, qualquer coisa que ali diga que ali tem ou tinha um ser vivo. Pode ser um animal, planta, bactéria, ser unicelular, não importa. Qualquer vestígio é um vestígio e nós o consideramos isso como um fóssil. Então como é que nós vamos fazer a datação disso? Vamos pegar um exemplo de fósseis que são por impressão. Fósseis por impressão são fósseis que eles ficaram impressos numa determinada rocha. A rocha foi se fragmentando e foi se sedimentando ao redor dele e o corpo se decompôs. O fóssil mesmo do corpo é muito difícil de acontecer, mas ficou a impressão ali. Há vários fósseis assim e nós podemos ver o contorno desses animais e plantas que ficaram para a posteridade. Nós podemos fazer até alguns desses com massinha de modelar. Vocês podem ver o quanto essas massinhas gravam a impressão do ser vivo que tinha ali. Como nós conseguimos fazer a datação disso? Através da rocha. A maioria dessas datações são através das rochas. As pessoas pensam muito no teste de carbono 14 e que funciona lindamente, mas como o teste de carbono 14 e outros métodos de datação funcionam? Para entendermos como é que é feita essa datação, nós temos que entender como é feito o decaimento radioativo. Eu tenho um núcleo pesado, dando origem a um núcleo mais leve, e é emitido radiação ou algumas partículas, como pósitrons, núcleos de hélio como prótons, partículas betas, etc. Então, eu tenho, por exemplo, o urânio 235 dando origem ao chumbo 207. Mas tem um detalhe. O tempo que demora para fazer isso é fixo. E nós chamamos isso de meia-vida. O conceito de meia-vida diz que uma determinada quantidade de elemento radioativo vai decair até a metade da sua quantidade num valor fixo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o núcleo de urânio 235, ele demorará 703 milhões de anos para ter a metade da quantidade do que ele tinha antes. Se eu tiver 1 quilo de urânio 235, depois de 703 milhões de anos, eu terei meio quilo. Já no caso do carbono 14, ele decai de carbono 14 para carbono 12 e demora com isso 5.760 anos em média. Então o carbono 14 é ótimo para medir datação de seres vivos, mas não aqueles que tenham mais do que entre 20 e 50 mil anos. Qualquer coisa acima disso, o carbono 14 não conseguirá medir. Para isso, eu posso usar outros tipos de isótopos radioativos, como já mencionado, o urânio 235, ou que é muito utilizado, o potássio 40. O potássio 40, que da mesma maneira ele vai perder metade da quantidade dele em 1,3 bilhões de anos. Ele demora mais de 1 bilhão de anos para decair a metade. E ele não é o único. Eu ainda posso usar o rubídio 87, que decai a uma taxa de 4,5 bilhões de anos. É muito tempo. Então, quando eu tenho toda essa
conceito de meia-vida e de taxas, basta então eu fazer o seguinte: eu imaginar onde deveria de ter o fóssil e ficar escavando ali e encontrar um menor vestígio dele, examinar as rochas naturais e ver quanto de elemento radioativo tem ali. Eu faço uma estimativa do que tinha antes, durante a formação do planeta, e aí eu consigo fazer a datação. Claro, há outros métodos para fazer isso, há outros isótopos, esses foram apenas 3. Mas como eu consigo medir o que tem lá fora? Como eu consigo datar o universo? Bem, eu não consigo datar o universo utilizando radioisótopos por motivos óbvios. Então eu faço estimativas e eu faço observações. E as observações me levam ao afastamento das galáxias e a corpos celestes, como estrelas de anãs brancas, que são estrelas extremamente massivas. Então elas deformam o espaço-tempo e eu consigo ver pela distância em que elas estão. Eu sei que eu consigo medir a distância delas pelo seu grau de afastamento através do chamado redshift, ou desvio para o vermelho. Mostra de como a luz se comporta. A luz viaja sempre à velocidade c. E conforme eu tenho corpos que se movem e a velocidades bem grandes, essa luz vai ter o seu comprimento de onda afetado. Quanto maior o comprimento de onda, mais ela vai tender para o vermelho. Quanto mais curto esse comprimento de onda, será mais tende para o azul. Isso vem do efeito Doppler. O efeito Doppler mostra como eu tenho, por exemplo, um carro que vem em minha direção. Esse carro ele toca uma buzina e esse som vai ficando cada vez mais estridente à medida que ele vai se aproximando de mim, pois as ondas sonoras vão se comprimindo. Conforme ele vai se afastando, o som vai ficando um pouco mais grave, pois as ondas sonoras ficarão mais distantes e terão um comprimento de onda maior. Isso acontece algo semelhante com as ondas eletromagnéticas. Quanto maior o comprimento de onda, menor a sua frequência. Quanto menor o comprimento de onda, maior a sua frequência. Então, o que isso acontece? Acontece que a cor dessa onda vai mudar. Então, se eu tenho algo vindo em velocidades muito grandes, ele vai tender a ter uma cor um pouco mais azulada. Quanto mais se afastar, ele terão cores mais avermelhadas. Isso é o desvio para o vermelho. Então, quando eu vejo, através de observações, corpos celestes cada vez mais vermelhos, é porque eles estão se afastando cada vez mais. Então eu faço a comparação da velocidade de corpos celestes que estão se movendo aqui, perto de mim, que eu possa mensurar diretamente, e outros que estão bem longe, e faço a estimativa de quanto tempo isso demorou. Através de vários cálculos desses, eu consigo estimar a velocidade de expansão do universo. E eu faço então um pensamento através de modelos matemáticos. Eu rodo a fita ao contrário, eu vejo como era o universo no início do que ele começou. Então, se hoje os corpos celestes estão se afastando, no início eles estavam bem mais próximos. Ao rodar a fita, eu consigo ver que na verdade eles estavam bem perto uns dos outros, e eu posso estimar quanto tempo isso demorou. Os valores mais aceitos atualmente ficam entre 13 e 14 bilhões de anos. É muito, muito tempo. Então eu consigo saber assim a idade do universo. Claro, isso é uma forma bem simples de me explicar como são feitas essas datações e medições. Há outras formas de se fazer. Sobre os fósseis, bem, há outros tipos de fósseis, mas nós vamos falar sobre eles em outra oportunidade. Esse é André, do seu ceticismo.net.